sejam todos bem-vindos. A mensagem de hoje é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, a história de José do Egito. Quais são as lições que José tem para nos ensinar? Vamos lá? Vamos começar fazendo a leitura bíblica de hoje. Gênesis, capítulo 37, versículos 5 ao 9. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disse-lhe a seus irmãos: Tu deverás reinar sobre nós? Tu deverás estar no domínio sobre nós? Por isso, tanto o mais os aborrecia dos seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eis aqui a primeira lição que José nos traz nesta mensagem de hoje. Não conte os seus sonhos para quem não sonha junto com você. Não conte seus sonhos nem mesmo para a sua família, amigos, companheiros de trabalho, seja lá qual for a amizade que você estiver. Não conte seus mais profundos sonhos, porque nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai estar aberto, nem todo mundo vai aceitar aquilo que você tem para trazer. José cometeu vamos dizer assim, ele foi um pouco impulsivo em questão de contar os seus sonhos. Esta é a lição que você tem que colocar em prática e absorver. Não conte os seus sonhos que Deus falou para você a ninguém, porque nem todo mundo tem estrutura, maturidade emocional para receber e ouvir aquilo que você tem para falar. Guarde somente para você no seu coração, em segredo contigo e Deus, porque no momento certo os seus sonhos vão ser realizados, mas você vai passar por muitas coisas para chegar até esse sonho ser realizado, se este sonho estiver no propósito de Deus. A história de José do Egito é uma das histórias mais conhecidas e mais notáveis na Bíblia Sagrada. A biografia de José nos desperta muita curiosidade entre as pessoas. Nesse texto, nós vamos conhecer a história de José, o texto que eu li para vocês anteriormente. E quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó. E a primeira esposa foi Lia. A segunda esposa foi Raquel. Raquel era mãe de José e Benjamim. O nome José vem do hebraico Yosef e significa que ele é Deus, que acrescenta filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis capítulo 30, versículo 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido aí como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo como Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico
mais provável é que José viveu, talvez seja na era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 a.C. José era o filho predileto de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó. Você vai ler Gênesis 37:3, o que demonstrava a sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição de que José era o filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro na comitiva. Veja bem, José aqui está identificando como filho predileto. Mas deixa eu explicar uma coisinha para você. Não que Jacó não amasse os outros filhos, Jacó amava os outros filhos. Mas José está dizendo aqui que é porque José era filho da sua velhice. Ele já era de idade quando ele foi pai de José e de Benjamim, filho de Raquel. Não quer dizer que ele não amava os outros, mas por a sua a idade está avançada, ele amava ele. Entenderam? Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José o seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa. Os irmãos de José, nitidamente, tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele, com o Jacó. Você vai ler Gênesis 37:4. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Você prestou atenção no que eu te falei? Que José, ele contou os sonhos para quem não estava preparado para ouvi-lo. Então aqui está dizendo: tenha cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, mais profundos segredos contigo e Deus, porque nem todo mundo está preparado. Então a situação ficou difícil para José, porque ele contou o seu sonho. E os irmãos já não suportavam olhar na cara dele, já não aguentavam mais olhar para José, só porque ele contou um sonho que Deus deu para ele. Nestes 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele. Você vai ler Gênesis 37, do 6 ao 9. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram ao Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região. Gênesis 42, versículo 9. Nessa ocasião, José já era o governador do Egito. Mas a trajetória de José não foi fácil. Ele passou por muitas coisas. Ele passou por situações difíceis. Cova, desprezo, inveja, acusações, perseguições. Tudo isso José passou para chegar ao topo do governador, ao lado ali de Faraó. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar os seus irmãos e verificar como estava o rebanho, se estava tudo bem por lá. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo. Olha só, os irmãos de José planejavam matar ele e não vendê-lo. Olha a maldade do ser humano. Por a inveja, queriam matar o próprio irmão. Mas Rúben, o mais velho, foi quem disse: não mataremos o nosso irmão. Está essa passagem aí em Gênesis 37, 22. Então eles o lançaram em uma cova e, ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas midianitas tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó, ou seja, ele era ali o capitão da guarda de todos os soldados ali do reino de Faraó.
E ali, na casa de Potifar, José começou a prosperar na casa dele, até que foi promovido a supervisor da casa. Você vai ler Gênesis 39:4. Olha o que aconteceu. O Senhor, através da sua palavra, nos deixa claro que José, aonde ele ia, ele era próspero. O que Deus está te falando e me falando nesse momento? Que aonde nós colocarmos as mãos, que aonde nós colocarmos os pés, os servos dele, que servem a ele de verdade, essas pessoas, elas vão levar prosperidade, bênção para essas pessoas, até mesmo os ímpios. Por amor daquele servo, daquela serva, o Senhor vai abençoar aquele lugar, vai prosperar de todas as formas. E José foi promovido a supervisor. Mas olha o que aconteceu de terrível. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Gênesis 39:10. Porém, José era temente a Deus e a rejeitou. Todo dia, aquela mulher estava nos pés de José. Todo momento, ela estava ali. Deita-te comigo, pedindo para o jovem deitar com ela. E ele dizia, não posso fazer isso. Eu temo a um Deus Todo-Poderoso. Todo dia ela estava ali seduzindo. Acredito que até passando com roupas íntimas para o seduzi-lo, chamando-o para deitar com ela. E ele dizia, olha, minha senhora, é o seguinte, eu estou aqui cuidando de tudo o que é do seu marido, do que é seu. Mas uma coisa não é minha, uma coisa não é meu. Estou conjecturando. Você não me pertence. Então eu não posso fazer isso, porque também eu sou um servo do Senhor. E aquela mulher, todo dia, ficava perturbando José. E José a rejeitou todas as vezes que ela vinha. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou para a oportunidade com essa ferramenta de acusação contra José. O marido daquela mulher, o Potifar, acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. Que eu já ouvi muitas mensagens, e eu vou conjecturar também, que Potifar, ele não acreditou totalmente nela. Por quê? Porque eu acredito que Potifar, ele conhecia a mulher que tinha. Ele conhecia a esposa que ele dormia ao lado dela. Naquele tempo, um homem que tentasse violentar ou estuprar uma mulher, ele seria morto. Naquele mesmo dia, ele não iria para a cadeia, ele ia ser morto. Mas Potifar viu que José era um rapaz direito e ele simplesmente disse, não vou fazer isso porque eu tenho certeza que José não é capaz disso. Estou conjecturando aqui. E enviou José para a prisão. Mas tudo isso foi permissão de Deus para que José chegasse aonde o Senhor queria que ele ficasse. Caminhado ali para a prisão, José ficou ali. Na prisão, José estava um preso qualquer. Mas, como Deus sempre está na vida de um servo, de uma serva do Senhor, Ele dá graça para cada um de nós. José, ele era abençoado por Deus, como eu sou abençoada por Deus, como você é abençoada por Deus. E logo José ocupou ali uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários da corte, o padeiro e o copeiro. José, ele prosperou aquela prisão. O homem que era encarregado ali dos presos olhou para José e disse, este rapaz é diferente. Como se hoje em dia falassem também, esta moça é diferente, este moço é diferente. Vou colocar ele ali, subir uma escadinha a mais ali, para que ele possa tomar de conta aqui desse ambiente. E foi assim que aconteceu com José. Aquele homem percebeu que José era diferente, que José não era igual aos outros. E ali subiu ele um degrau a mais. Na prisão, como eu falei, ele conheceu aí o padeiro e o copeiro do faraó. E ambos tiveram um sonho.
e coube a José interpretar esses sonhos. Vale a pena ressaltar que os sonhos da cultura oriental, na época, eram considerados preságios e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. Então o copeiro foi dormir juntamente ali nas suas determinadas celas, dormiram e ambos tiveram um sonho. Eu acredito, conjecturo eu, que Deus disse assim: vou mandar aqui agora um sonho para o copeiro e vou mandar outro sonho para o padeiro. E Deus sonha assim, sonha dessa forma. E olha o sonho que aconteceu. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou e floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentre 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que ele pertencia. Então, a interpretar aí o sonho do copeiro, José foi comissionado aí pelo padeiro para também discernir o sonho que ele teve, porque os dois sonharam na mesma noite. Então José pediu para que o copeiro se lembrasse dele depois que ele revelou a interpretação do sonho. E quando ele estivesse ali ao lado de Faraó, para que ele pudesse falar sobre ele e ele pudesse ser libertado. Mas, mais uma vez, vou estar aqui fazendo um comentário. Deus não vai permitir você ser lembrado antes do tempo dele. Tudo será no tempo de Deus. E aquele homem esqueceu de José. E agora vamos para o sonho do padeiro. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães doces que Faraó gostava. Porém, vinham as aves e comiam as cestas que estavam sobre a sua cabeça. A interpretação desse sonho era que 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro e penduraria em uma árvore e as aves comeriam a carne dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Passou-se 3 dias. O copeiro foi restituído do seu cargo, enquanto que o padeiro foi enforcado. E José disse: lembra-te de mim para Faraó. Mas aquele copeiro esqueceu. 2 anos se passaram e ele não lembrava de José. Mas como Deus é poderoso e quando ele quer honrar o seu servo e sua serva, ele dá um jeitinho, ele dá. E o que aconteceu? Uma certa noite, Faraó foi dormir. Vai, Faraó, dormir. E o Senhor disse: agora é a vez de Faraó. Tá aqui um sonho, Faraó, para ti. E Faraó dormiu certinho e sonhou este sonho. Quando ele acordou de manhã, ele ficou muito incomodado, ele ficou angustiado, ele ficou preocupado. E de repente ele chamou todos os videntes, os conselheiros, os adivinhos, todos os magos e disseram para eles: olha, eu sonhei este sonho. E contou o sonho. E nenhum deles pôde interpretar o sonho, porque a revelação e o poder dos sonhos está em Deus. E uma certa feita, neste momento em que o Faraó estava falando, o copeiro se lembrou de José e disse: olha, Senhor Faraó, lá na prisão tem um jovem que quando uma noite eu sonhei e ele interpretou o meu sonho, que eu ia ser restituído. E aconteceu da mesma forma. E aconteceu que o padeiro foi enforcado. E ele tem o dom de interpretação. Quem sabe ele não descobre e não te fala o que significa esse sonho. E Faraó, na mesma hora, falou: vão buscá-lo, porque eu quero saber o que significa esse sonho. E é aqui que acontece a virada. É aqui nesse momento, deste ponto, que começa a mudança e a vitória e o cumprimento do sonho que José teve lá atrás, quando contou aos seus irmãos.
Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas e começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo momento em pé. Depois, ele viu brotar 7 espigas secas, ruins, que engoliam as 7 espigas boas. E eu vou conjecturar novamente. Eu creio que no momento em que Faraó estava contando o sonho, José fechou os olhos e falou com Deus e disse: Senhor, estou aqui como um canal de bênção. Revele-me o sonho de Faraó, para que ele veja que o Senhor é Deus. Estou conjecturando. Naquele momento que Faraó contava o sonho, o Senhor dava a interpretação para José. E José virou para Faraó e disse: Faraó, os 2 sonhos que você teve, na verdade, eram apenas um sonho. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer, que haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecesse de tempos de fartura. E o que significa isso? É que José interpretou o sonho de Faraó. Naquele momento, Faraó reconheceu que José era diferente e disse: olha, vou te constituir como o meu segundo. Mas antes disso, José disse para ele: olha, você procure um homem de confiança que saiba movimentar tudo isso aí que eu falei e providencie no tempo de fartura balcões que coloquem comidas, guardem. E ali ele foi falando para Faraó o que ele tinha que fazer. E Faraó virou para ele e disse: este homem é você. Não quero colocar outra pessoa. É você quem vai ficar aqui na direção de tudo isso. E somente quando eu estiver no trono, eu serei maior do que tu. Mas quando eu não estiver, tu serás o governador do Egito. Além de dar aí a José a interpretação aí que o Senhor deu para ele do sonho, Deus lhe concedeu a sabedoria para que ele apresentasse o plano para Faraó. Veja como é importante você entregar a revelação para as pessoas que estão necessitadas, de que vem atrás de você pedir um conselho, pedir uma direção para que essa pessoa siga, mas é importante que você também mostre para essas pessoas a solução do problema. Não é importante você somente dar o conselho, você tem que agir, você tem que se levantar e dizer: a solução é essa daqui, este é o caminho. Porque é dessas pessoas que Deus está à procura também. Pessoas que têm o Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência, e essas pessoas sejam usadas para abençoar até os ímpios, até as pessoas que não conhecem a Deus, que eles adoram deuses pagãos. José trouxe a interpretação, mas trouxe a solução. Faraó, você tem que colocar um homem que ele seja inteligente e que ele saiba administrar tudo isso. E ele disse: esse homem é você, que tem o Espírito do Deus vivo. Então entregue para as pessoas a solução também do problema. Elas vêm até você, mas você também precisa dar o checkmate e dizer: é esse aqui, a solução desse problema que você tem que fazer. Após o plano de José, dito para Faraó, para superar aí os 7 anos de crise, Faraó colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. Leia Gênesis 41:41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Trata-se do principal cargo
administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Olha que responsabilidade que este homem recebeu de Deus. O sonho que ele sonhou lá atrás se cumpriu com muita maestria, mas a responsabilidade era também grande. Você ser confiado um país para você administrar, você saber o que tem que ser feito, é uma responsabilidade grande. A pessoa tem que ser uma pessoa de confiança, não pode ser qualquer pessoa que faça as coisas, o jeitinho brasileiro assim, no sentido de fazer, querer dar aquele jeitinho de enganar os outros, não. Tem que ser uma pessoa que ela seja de confiança. José foi este homem de confiança. Após ser colocado aí no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenete-Paneia. Olha aí, ele recebeu esse nome aí, mas o nome dele era José. Leia Gênesis 41 e 47. Muitas das vezes, as pessoas do mundo nos colocam nomes estranhos, mas o nosso nome verdadeiro, a nossa identidade, é a identidade de servo do Senhor, de serva do Senhor. A nossa identidade é cristianismo. Mesmo que o mundo coloque nomes em nós estranhos ou apelidos que a gente vê por aí, o nosso nome verdadeiro, nós conhecemos quais são. Depois disso, José se casou com Asenate, filha do sacerdote. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. José, ele não se casou com uma mulher da mesma fé que ele, porque ele já estava no Egito. Então, Faraó achou por bem entregar ali aquela mulher para ser esposa dele. E ele aceitou, porque ele precisava de uma mulher do lado para governar aquele lugar. E nós sabemos que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Eu tenho certeza que essa mulher, ela conhecia a história de José, porque ele contou para ela a história, a trajetória dele, tudo que ele passou, ele deve ter compartilhado com ela. Apesar dela ser filha aí desse tal sacerdote de OM, ela era uma esposa que o ouvia, mas casou com ela. E eles tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. E qual o significado dos nomes dos filhos de José? Primeiro, Manassés era o filho mais velho. O significado do nome do filho de José era esquecimento. Ou seja, de todo o sofrimento que José passou, ele estava esquecendo naquele momento de tudo que ele passou, colocou o nome do seu filho de Manassés, que em hebraico significa Menashe. E depois nasceu Efraim, que significa dupla fertilidade, tudo novo. Ou seja, José esqueceu do passado e tudo novo entrou na vida dele. O que Deus está falando para você neste momento e para mim? Esqueça do passado. O que passou ficou para trás. Se você não esquecer do seu passado, você não vai ter um futuro brilhante. Deus, através dos filhos de José, mostrou para ele: meu filho, minha filha, eu quero que você esqueça do que você passou e que você deixe entrar um novo na sua vida. A dupla fertilidade. O que o novo quer fazer é melhor do que o que passou. E esses foram os significados dos nomes dos filhos de José. Cada nome da Bíblia tem um significado.
que traz uma mensagem de Deus para o nosso coração. Esses dois filhos vieram trazer uma interpretação e um significado importante. Esqueça, José, do que passou e lembre-se, José, do que vai vir para você. Mas é preciso que o passado seja esquecido para que o futuro venha a ser duplo, novo e com fertilidade. E olha o que aconteceu, a grande reviravolta da história de José. A fome chegou e assolou toda a terra do Egito e outros lugares. Mas no Egito tinha mantimento, porque José cuidou disso. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em buscar socorro. Em primeiro instante, apenas José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. Por quê? Porque quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. E agora, José, eu acredito que estaria com 37 anos, porque ele chegou a ser governador. Eu acredito que José tinha mais de 30 anos. E ele estava um pouco irreconhecível, porque eu acredito que ele estava vestido ali como os egípcios. Os egípcios, eles vestiam diferentes, pintavam os olhos, eles cortavam os cabelos, colocavam um chapéu assim grande, e ele ficou diferente. E os irmãos não reconheceram, somente ele reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, Gênesis 43:18, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele que foi um encontro carregado de emoção, de choro, de lágrimas e de reconciliação. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer o seu pai e todos da sua família para o Egito. Faraó também apoiou aí a decisão de José. Gênesis 47. Mais tarde, quando o seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que José fosse embalsamado, segundo o costume egípcio. E o sepultamento aí dele e o desejo foi em Canaã, conforme ele queria, o seu pai, Jacó. E agora vamos para a parte final, a morte de José. Depois da sua longa história, José entendeu que tudo o que havia sido no passado, o que tinha acontecido, era um plano de Deus, que através de sua vida, Israel foi preservado. E então José veio e trouxe os restos da sua família e passaram os seus dias no Egito. E ele alcançou a terceira geração dos seus filhos, dos filhos de Efraim e Manassés. E ele morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que o povo herdaria aí a terra prometida. Então, ele pediu para que quando Deus tirasse os israelitas de lá, os seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim, José morreu confiante da promessa do Senhor. E mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Hoje foi um momento de nós colocarmos no nosso coração que Deus tem um propósito para tudo. E José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que o seu pai Jacó havia comprado. Leia Josué, capítulo 24, versículo 32. Essa história nos mostra que Deus, quando tem um projeto, um propósito na vida de cada um de nós, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre o seu decreto, se nós formos obedientes e fiéis a Ele nessa caminhada. Tudo que José passou foi para um propósito maior. Tudo o que você está passando, tudo o que eu estou passando é para um propósito maior. Lá na frente, nós vamos lembrar do que passamos e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele cumpriu a sua promessa de nos levantar e nos entregar aquilo que Ele tinha falado. E José, hoje, é conhecido aí por muitos, em todos os lugares, porque essa história
foi uma história que toca os nossos corações. E que o Senhor te abençoe e que você permaneça firme em Deus, assim como José, que passou por tudo isso e venceu e se tornou o segundo governador do Egito